É isso aí, começamos mais um momento de podcast. Pode crer, seja muito bem-vindo. A gente está aqui para mais um momento de caminhada e de entender um pouquinho mais sobre o texto bíblico, sobre a palavra de Deus. Mas a pergunta é, você já se inscreveu no nosso canal? Você já assinou o sininho para você receber cada uma das postagens daquilo que a gente vai colocar aqui para você? E se você já parou para pensar sobre a ideia de olhar para a humanidade, de perceber que na humanidade a gente vê maldade, muitas pessoas também perguntam sobre o início e o surgimento dela. Mas estamos aqui com convidados especiais, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre quem são, começando com o nome, o que faz. Você já sabe, talvez, se você está chegando agora, vai descobrir agora quem são esses convidados especiais que nós temos aqui hoje. Aqui do meu lado se encontra... Pastor Robson Aleixo. Que prazer estar aqui com você e obrigado por me chamar de convidado. Então significa que eu posso levantar e ir embora a qualquer momento. Não, tá tudo certo aqui. Ele é um âncora top como nós. E aqui estamos todos nós. E aqui do nosso lado, aqui à frente... Me chamo Henrique Zanin, sou pastor aqui também no NASP Campo São Paulo. E é um prazer estar aqui com vocês novamente. Acho que foi legal as outras, então voltei, né? Então tá bom, estamos de volta. Foi top, foi muito legal. E se você não ainda assistiu os outros, assista os outros, porque foram realmente muito significativos pra gente também. Mas, começando então sobre a origem do mal, que é aquilo que a gente vai falar aqui hoje, a pergunta é, a gente tem como explicar a origem do mal? Biblicamente falando? A pergunta é pra quem? Pra ambos, pra quem quiser à vontade, assim, falando, aqui estou. Eu ia começar a responder, mas você falou biblicamente, daí eu já voltei atrás. Não, então tá bom. Não, sabe por quê? Deixa eu falar. Essa é uma pergunta que a humanidade ela se faz a vida toda. Dentro da filosofia, a gente vê explicações para bem e para mal, e existem ramos da filosofia que trabalham com essas perspectivas. Uhum. Então, de certa maneira, a humanidade como um todo, ela percebe que isso é uma realidade. O problema é que os significados e sentidos que a humanidade dá para esse assunto são diferentes, né? E isso muitas vezes traz confusão até para nossa realidade prática do dia a dia. Então, eu estou falando assim da história, mas e aí? E biblicamente, Robson? Acho que a gente tem alguns pontos de resposta. Alguns outros são inconclusivos. Então, vamos lá. Se a gente perguntar da explicação sobre o mal, sua origem, e se perguntar onde ele começou, é possível responder essa pergunta. Se perguntar em qual ambiente ele começou, também é possível responder essa pergunta. O que não dá é para a gente separar nas explicações que temos, humanamente falando, explicação de justificativa. E como a justificativa em muitos momentos se cola na explicação, aí a gente para, porque aí ele vai ficar inconclusivo mesmo, e uma frase poderosa sobre isso e sobre o mal é que explicá-lo é quase ou como justificá-lo. E isso confronta, inclusive, a ideia bíblica de mal. O mal consiste em coisas sem explicação. E muitas vezes as perguntas que fazemos uns para os outros na nossa vida é o porquê disso. E porquê é uma coisa que o bem dá. O bem tem porquês, porque o bem é a lógica universal. O mal é a ilógica universal, por isso que ele é insustentável. Não há explicações concretas para o mal. Toda explicação sobre o mal é que tem que ser colocada do lado do bem. Então, o bem flagra as incoerências e incongruências do mal. Então, essa pergunta ela tem que começar primeiro do que é mal. E mal são coisas ilógicas e inconclusivas. Exatamente. E fadadas a terminar. Sim. Mas tem algumas coisas que a gente pode começar a compreender. Em qual ambiente, isso é muito importante, que se permitiu isso. Deus é definido como um Deus de liberdade. Quando eu vou para a epístola de Tiago, Tiago definindo a lei, ele chama a lei de lei perfeita, lei da liberdade. Liberdade envolve escolha. 1 João capítulo 4, verso 8 diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor envolve escolher. Tanto envolve escolher que quando você pergunta para a mesma Bíblia, para o mesmo Jesus sobre amor e sobre lei, essa lei da liberdade e essa definição de Deus como amor, ele diz que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu não vou conseguir dizer o porquê o mal surgiu, Sim. Mas eu consigo dizer que o mal surge em um ambiente onde Deus permite escolhas.
Porque é impossível ter um reino de amor sem ter um reino de escolha. Então, o mesmo ambiente que permite que eu ame, amor envolve escolhas, é o ambiente que permite que eu peque. Porque não é possível pecar sem escolher. Sim. Todo pecador escolheu. Também não é possível amar sem escolher. É nisso, nesse ponto, que se começa o mal. Deixa eu ver se eu entendi. Vai lá. A base do governo de Deus é amor. Se existe amor, existe liberdade. Amor, que é amor de verdade, oferece liberdade. E um detalhe para você que está ouvindo e assistindo, pensa um pouquinho nas suas relações aí, só abrindo um parênteses. Amor, que é amor de verdade, oferece liberdade. Se não existe liberdade, você tem que questionar Esse amor. se é amor ideia de de verdade. Então, debaixo desse guarda-chuva da liberdade, você entende o processo pelo qual o mal veio a existir. Uhum. Então, a gente responde o como, mas nunca o porquê, Nunca o porquê. porque é ilógico. Se houver porquê, o mal não é tão mal assim. Se houver porquê o mal... E é engraçado, porque a humanidade se pergunta o tempo todo por quê. Por quê? Você estava falando disso, eu lembrei, até comentei um pouco antes com o Aleph, da ideia aquele termo que Paulo usa, falando sobre o mistério da iniquidade. E quando ele usa esse termo, eu acho que ele está falando exatamente isso dessa realidade. Olha, não dá para entender, você não dá conta, não é possível, principalmente para um ser humano que já está do lado errado da coisa depois do pecado, né? Então é importante a gente se ligar nisso, o porquê. E aqui, então, a gente entra. Se a gente não explica esse porquê, a gente vai agora fazer os desdobramentos do como. A pergunta é, onde esse espaço surge para que isso aconteça? Então, onde surge esse ambiente em que o pecado, o mal, ele começa a se tornar realidade? Porque se tudo era perfeito num ambiente antes dessa ideia de pecado, de mal, então onde surge esse espaço para que isso aconteça? Há uma coisa importante aí. Existe uma frase que a gente gosta de dizer e que ela precisa de uma explicação maior do que ela em si mesma, embora muitas vezes ela é aplicada com uma intenção correta, que é assim, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Sim, essa é uma frase extrema, a gente usa. A gente usa muito e vai usar bastante ainda. Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. O que falta nessa frase é dizer que não existe pecado sem pecadores. Então, para que não haja pecado, também não tem que haver pecadores. No dia que Deus destruiu o pecado, ele não vai destruir lançando uma pulverização na atmosfera que vai destruir o pecado numa abstração. O pecado acaba quando pecadores deixam de existir. Ou o pecador deixa de existir porque ele é transformado, ou ele deixa de existir porque ele é aniquilado. Mas pecado ocupa espaço na decisão, naquilo que a Bíblia chama de coração. Então, vamos definir algumas coisas primeiro. Coração, numa expressão bíblica lá, filho meu, dá-me o teu coração, é um local da nossa mente, da nossa existência, onde as decisões existem. Coração. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Coração é o ponto da decisão. Isso é muito importante. Então, se a gente começar a falar de começo do mal, a gente tem que falar que o começo do mal existe num momento em que alguém decide por ele. E a gente já também disse que o reino de Deus é um reino construído sobre o amor e Deus definiu a lei como amor. Então, o que ele também vai definir como pecado é quando alguém se aparta e vive à margem da lógica divina, da estrutura do governo divino, que é o amor. Então, o pecado, em essência, é quando alguém decide ou não amar mais e todas as formas de organização amplas e complexas que derivam de um governo de amor. O texto de Isaías 14 é um texto interessante, e se você bater o olho lá, Isaías, desde o primeiro versículo do capítulo 14, ele vai falar sobre o rei de Babilônia. Mas só para os nossos leitores, e nosso leitor, nosso ouvinte, aquele que está acompanhando entender, o leitor de Isaías 14, há aqui uma expressão forte quando a Bíblia usa uma figura humana para definir algo para além do humano. Você pode achar isso meio estranho, mas ele faz isso o tempo todo, inclusive para bem e para o mal. Sim. Há personagens que são humanos, mas na construção da maldade na vida dele, ele serve como exemplo perfeito para algo além dele. Nós somos assim também para algo além de nós. Então, há uma descrição do que acontece nesse coração. E uma palavra se destaca aqui. Ele diz assim, como caíste do céu, verso 14, verso 12 de Isaías 14. Ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Há uma
expressão de subida, de soberba, de orgulho e de que olha para o governo de Deus do amor e propõe uma outra forma de governo. Ele propõe e querer sentar no trono, que significa vou governar no seu lugar. Vou governar no seu lugar, por obviedade, a sua forma de governo não funciona. A minha funciona. E essa forma de governo está no subirei, exaltarei, ficarei acima, subirei, subirei. O paralelo em Ezequiel 28 diz, elevou-se o teu coração. Elevou-se o teu coração. Então, há um orgulho que surge e esse orgulho começa a construir um sistema de mal. E eu fico pensando nesse sentido, Deus, ele apresenta à humanidade, às suas criaturas, tudo que ele é de maneira bem simples, para que ninguém tenha dúvida. E quando essa perspectiva que a Bíblia apresenta, tanto no texto de Isaías quanto de Ezequiel, apresentam essa figura que ela vai combatendo não só o governo de Deus, mas principalmente o caráter de Deus, ele vai tentando tomar essa forma, e isso é assim gritante porque, de certa maneira, todo pecado é um questionamento ao caráter de Deus. A gente está colocando para o Senhor, então, o Senhor acha que sabe o que está fazendo? Não, quem sabe sou eu, por isso que eu vou fazer do meu jeito. Isso é pecado, né? Falando que a lei de Deus não traz liberdade, enfim, tudo isso que o Robson acabou de colocar. Sim. Então é importante a gente olhar essas características dessa figura para a gente repensar também um pouquinho nas nossas características humanas. Se a gente está querendo mais ir pelo aquilo que Deus apresenta como caráter, como perfeito que é, ou estamos indo por esses caminhos aqui de orgulho, de vaidade, de ambição, sabe? A criatura aqui, no caso o inimigo, Satanás, ele vai apresentando essas características nos dois textos, né? Tanto de Isaías quanto de Ezequiel. Então a gente agora colocou em uma pessoa esse coração que não deseja agora demonstrar esse amor ao Criador. Não pessoa, anjo, né? Interessante. E aí aqui a gente começa a então pensar, se surge num anjo isso, como que foi então essa implicação para que isso envolvesse a Terra? Envolvesse a nossa realidade, aquilo que a gente está vendo aqui agora, e vem dessa maldade que filosoficamente muitas pessoas tentam explicar porque eles entendem que é real. Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, tem uma ponte entre o céu e a terra. Uhum. E a ponte entre o céu e a terra é a difusão desse mal como decisão. Então, o que o texto bíblico diz é que elevou-se o coração de um anjo por causa do seu esplendor, por causa da sua formosura. Ele fala da decisão dele, subirei, 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 mas ele provoca algo que não fica só no seu coração. Uhum. O mal não se isola no coração. No livro de Apocalipse, capítulo 12, existe uma expressão aqui muito interessante, quando descreve essa figura que aqui também é dita como Satanás, como o diabo, como o dragão, como o lançado, né? Em Apocalipse, capítulo 12, verso 4, diz assim, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Cauda é uma expressão bíblica, se você quiser conferir no livro de Isaías, capítulo 9, verso 15, eu acho interessante que a gente leia, por que usa dragão e por que usa cauda. Isaías, capítulo 9, verso 15, porque ela não é uma expressão típica só do Apocalipse, é uma expressão bíblica. Ele diz assim, o ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Então há uma difusão de que com a sua cauda, ou seja, essa mentira engana. E aí vem o nome, né, desse anjo que um dia a gente passou a ser chamado de anjo de luz e agora ele é o enganador. Uhum. Então ele engana uma terça parte das estrelas do céu. E estrela também é uma expressão bíblica. Lembre-se quando Jesus nasceu, as estrelas, a estrela de Belém e a estrela que foi vista de um lado, quem estava de frente que viu foi um coral de anjos, né? Jó fala que quando Deus fez o mundo, as estrelas do céu juntas alegremente cantavam. Estrelas é uma expressão bíblica para um ser celestial ou que brilha em nome de Cristo. Ele nos chama de estrelas, somos anjos de estrelas, enfim. Ele enganou uma parte, então ele não criou um mal que ficou no seu coração, mas ele cria já uma legião, ele cria um grupo, ele cria um submundo. E esse submundo aqui, ele chega até... É uma ponte disso que chega até a Terra.
E esse chegar à Terra, quando ele chega na Terra, a gente tem a realidade lá de Gênesis colocando pra gente o que acontece entre Adão e Eva e como ele se personifica em serpente para todo esse processo, né? E aqui a gente começa a entender que esse mal, ele começa não somente a se ramificar, mas os desdobramentos dele começam a ser maiores. Porque além dele arrastar anjos, ele também agora coloca essa realidade trazendo para o ser humano. E agora, nesse processo de trazer para o ser humano essa ideia do mal, a pergunta é, como o coração do homem, desde Gênesis, a gente já começa a perceber que o desdobramento do mal afeta os nossos relacionamentos. Porque a pergunta é, como que o mal, que a gente entendeu aqui agora, como essa realidade de um coração que não agora deseja amar a Deus, mas um coração que está contrário àquilo que Deus coloca como lei, como amor, que é justamente o caráter dele. A pergunta agora para a gente pensar, então, nesses momentos que a gente vai ter, é justamente da gente refletir sobre os desdobramentos dele nas realidades que a gente está vendo. Tá, Para o ímpar. Vamos pensar, gente. Olha que interessante. Se você ler Gênesis 1:4, ele diz assim, e viu Deus que a luz era boa. 1:10, ele diz assim, e viu Deus que era bom quando ele fez o firmamento. Quando você olha o Gênesis 1, verso 12, quando ele faz a relva, e viu Deus que era bom a relva. Quando eu olho o Gênesis 1:18, ele fez o dia e a noite e tal, e fez os astros para governar, e termina assim, e viu Deus que era bom. No 21 diz que quando ele fez os répteis, os peixes e as aves, ele termina dizendo que era bom, e quando ele fez os animais selváticos, no verso 25, termina dizendo era bom, e quando ele faz o homem, ele diz é muito bom. Não é só dizer que é bom. Existe alguém classificando o que é bom e o que não é. O Criador. No verso 18 de capítulo 2, disse mais, não é bom que o homem esteja só. Tudo que é bom e tudo que não é bom é Deus que diz. Quando a Eva se aproxima da árvore, ela faz uma classificação da árvore. E diz o texto que, vendo a mulher, verso 6 do capítulo 3, que a árvore era boa para se comer. O que está acontecendo aqui é que a conversa dela com a serpente provocou um sentimento que houve na serpente. De sentar-se em um ponto e poder classificar o que é bom e o que não é. Ela já começou a legislar, a dizer e a classificar. E ela viu que era bom. No momento que alguém toma o lugar do Criador, se assenta no trono do próprio coração e diz assim, isso aqui é bom. Até então só Deus diz que é bom e que não é. Mas naquele momento Eva começa a dizer, e viu que era boa, e ela classifica a árvore. E da mesma forma que Satanás fala, subirei, 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 e Deus responde no mesmo texto, tanto de Ezequiel como de Isaías, descerá, descerá, descerá. Há um desejo de subir e uma realidade de descer. Aqui há um desejo da mulher que diz que era bom, e naquele momento tudo que é mal começou. Há uma questão super importante aqui da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus permite, para ser amado, que suas criaturas humanas também façam escolhas. Mas Satanás faz uma escolha a partir de uma ideia que a gente não consegue explicar. Eva e seu esposo Adão fazem uma escolha a partir de uma realidade que já existe. Por isso a presença da serpente. Ela permite ser tentada. Minha última frase sobre isso. Mas há um Deus de amor que triunfa nisso. A serpente não tinha acesso ao coração de Eva. Isso é muito importante. Isso é de encher os olhos ver o amor de Deus. A serpente estava restrita a uma árvore. Eles estavam 100% protegidos. Ela não tinha acesso ao coração de Eva. Para que o coração de Eva estivesse tentado, ela teria que entrar no local de restrição que Deus impôs à serpente. Então Deus permite e não permite ao mesmo tempo. Ele permite que Eva tenha escolha de chegar até lá, mas não permite que Satanás tenha escolha de chegar até Eva e seu esposo Adão. Isso é um Deus que permite uma escolha, mas adverte das consequências dela e cerca para que a escolha seja de Adão, mas não Satanás tenha livre escolha. E você perguntou também com relação aos desdobramentos disso e tal. Sim. Biblicamente falando, tem um cenário emblemático quando aparece a conversa, o diálogo entre Deus e Satanás na história de Jó. E esse cenário ele é muito interessante. Eu vou até ler aqui, no capítulo 1, o verso 7, verso 8. Ó. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens?
Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E no verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí vem a resposta de Satanás. Porventura Jó teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Em outras palavras, Jó está fazendo isso porque o Senhor está dando tudo para ele. Então vamos tirar para ver se a coisa continua nesse formato. Esse diálogo, ele é emblemático por vários motivos. Primeiro, a gente encontra aqui a realidade de um conflito entre o bem e o mal. E a gente encontra essa realidade como no palco principal, quem está ali é o ser humano. No caso aqui é o exemplo de Jó, mas eu consigo imaginar a mim, a você e todo mundo aqui nesse palco. Sim. E é interessante a gente perceber nesse diálogo o ponto onde Deus ele fala, tá vendo o meu servo? E aí ele fala, então, mas você dá tudo para ele, Satanás responde. E aí Deus fala, não, ele escolheu me servir, que tem a ver com essa liberdade que o pastor Robson acabou de colocar. Em outras palavras, no fim das contas, sempre a gente volta para o caráter de Deus e para a liberdade que ele nos oferece, que nós temos que tomar decisões. E é engraçado porque a gente muitas vezes coloca coisas na conta de Deus ou de Satanás que eu nem tenho certeza se sempre é. Por quê? Sim. Porque a gente se coloca nas decisões que nós tomamos e a gente colhe as consequências disso e a gente vai trazendo as nossas classificações para isso como ser humano, sem olhar para proposta divina, e não deveríamos olhar, mas geralmente é o que a gente olha para a proposta de Satanás para trabalhar essas classificações nas nossas escolhas. Então, olhando para esse começo, esse início do cenário de Jó, a gente vê que existe um conflito, a gente se enxerga na realidade de Jó, depois das coisas que acontecem na vida dele, e terceiro, que Deus ele está preocupado com que a gente tome as decisões corretas, por quê? Porque ele é amor, a misericórdia dele nos alcança. E esse é o ponto que deve nos levar, nos motivar a entender que o bem vai vencer. E a gente tem que escolher se a gente vai estar do lado dele ou não, né? E aí, a pergunta que eu faço, agora entendendo essa questão, é baseado em quê? Porque se a gente agora entende que o pecado ele surge no momento em que a gente toma as decisões de fazer as nossas escolhas, de classificar as coisas, então, baseado no que a gente classifica? Para que a gente consiga enfrentar a realidade do pecado e do mal. Se a gente está vendo a ideia que o pecado está dentro, está no nosso ambiente, na realidade que a gente está vivendo, que veio nesse sentido para a Terra e influenciou a humanidade, e Paulo vai falar sobre isso, né? A ideia de que nós nascemos e todo ser humano, a partir de Adão, foi afetado por essa realidade, infectado pelo pecado nesse sentido, a ideia de natureza, a gente começa então a pensar assim, então baseado no que nós vamos tomar as nossas escolhas a partir desse momento? Dessas classificações das coisas. Porque não é em nós mesmos, porque agora a gente entende que a nossa própria escolha, às vezes, já também vai estar influenciada para a realidade do mal. Posso usar um exemplo bíblico? Se você não for usar exemplo bíblico... Eu vou usar antes de você, então. Vai que você fale. Já usa. Eu acho interessante o momento que o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado. Uhum. No momento que as tentações acontecem com Jesus e Satanás está lá diante, então percebe de novo o cenário de conflito aqui? Jesus ele vence as tentações de Satanás pelo poder da palavra o tempo todo. E o uso daquilo que Deus apresentou, da palavra de Deus, foi suficiente para que Jesus se protegesse de cair nas tentações que Satanás estava ali oferecendo para ele. Uhum. Eu fico pensando na nossa realidade que muitas vezes a gente está tentando se proteger com a nossa expertise. Não, porque eu sou muito inteligente, Sim. né? Eu sou estudioso, então eu consigo vou dar escolher. conta. Não, esse negócio não me afeta. Sim. Eu tenho capacidade intelectual. Para distinguir. Burrice. Se não for pela palavra de Deus, a gente não dá conta. Certo? E por isso que a gente precisa conhecer a palavra e saber aplicá-la à nossa realidade. Isso aí. É isso aí. Se a gente for pensar, você conhece uma pessoa a partir das regras que ela impõe nos seus relacionamentos. Uma pessoa que é preguiçosa tem regras preguiçosas de vida. Uma pessoa ciumenta tem regras ciumentas na vida.
uma pessoa criativa, organizada, seja lá o que for. Se você for para a casa de alguém, você conhece muito de alguém pela maneira como ela legisla sobre a sua própria casa. Se ela é uma pessoa cheia de graça e proximidade, ela tem regras de proximidade. Eu sou criado por pais mineiros, então tem regras de hospitalidade radicais na minha casa. Isso é porque meus pais eram assim, como outras pessoas. Com Deus não é diferente. Então, nós conhecemos a Deus pela forma como ele legisla as relações da gente com as coisas que estão ao nosso redor, numa esfera horizontal da vida, como nas nossas relações com ele. Então ele fala, sede santos. Ele explica por quê. Sede santos, porque eu sou santo. Sede justos, porque eu sou justo. Nisto conhecereis, se vos amardes uns aos outros. Eu sou assim. A própria criação da humanidade é assim. Façamos o homem à nossa imagem. Deus é trino e fez um homem e uma unidade também de duas pessoas e que forma uma terceira com pai, mãe e filhos. Ele é assim. Homem e mulher os criou, sendo Deus a sua imagem. Então, qual é a maior expressão do caráter de Deus? A maior expressão do caráter de Deus é a sua lei. Ali é tudo que Deus é. Tudo que Deus é. Ele fala, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Qual é a lei de Deus? A lei de Deus é amar. Então, nós conhecemos a Deus a partir disso. Qual é o grande problema nesse sentido do pecado? Porque o pecado, antes de Adão, ele não precisava, a legislação antes de Adão pecar não precisava ser aplicada a um contexto. Porque ela está de dentro para fora. Adão tem um caráter e uma vontade perfeita. Então, se dissesse para Adão, antes do pecado, ou para qualquer anjo antes do pecado, não matarás, ele ia levantar uma sobrancelha ou outra, as duas iam falar, o que é isso? Não precisa dizer para não fazer uma coisa que ninguém nunca sentiu uma vontade de fazer. Sim. Não cobiçarás. Não tem como dizer para Adão, não cobiçarás. Ele não sabe o que é cobiça, ele não sente vontade de cobiçar e a cobiça é repugnante para ele. Sim. Então, quando a gente olha para os mandamentos são colocados num contexto para a gente de fora para dentro, porque a nossa vontade de dentro para fora conspira contra o que é certo. Se Deus chega para mim e fala assim, Robson, ame, o meu pecado vai contaminar a concepção de amor e vou amar de forma egoísta e vou continuar chamando de amor. Essa é a realidade da nossa vida. Agora fala, Senhor, eu amo, eu devo amar? Sim, como? Ia fazer uma piada. E vira música de dor de cotovelo sertaneja, né? Depois, tudo vira amor. Senhor, eu tenho que amá-lo. Ele fala, tá, então eu vou te explicar o que é e o que não é. E como que eu sei o que é e o que não é? Pela lei. O jovem rico chegou para Jesus e falou assim, eu amo sim, a minha maneira. Ele fala, tá guardando os mandamentos? Ele fala, tô guardando, a minha maneira. Jesus percebeu a minha maneira e diz, então pega todos os seus bens e dá aos pobres. É a prova do amor. Ele fala, não quero não. Chocou a vontade. Se essa é a resposta à pergunta, como que eu faço então para saber como hoje há um conflito de vontades e o bem e o mal estão lutando dentro de mim? O que define as decisões é a lei e a palavra. Foi o que Jesus disse ao ser tentado, que o Zanin citou. Transforma essas pedras em pães, a vontade de comer. Mas a palavra diz outra coisa. Então, entre a vontade e a palavra, eu fico na palavra. Essa é uma escolha difícil, né? E puxando o gancho para um texto de Efésios capítulo 6, olha a recomendação aqui. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa é a recomendação. E ele continua. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, e sim contra principados e potestades. Em outras palavras, ele está apresentando, olha, você precisa tomar cuidado todos os dias, o tempo todo, porque a gente está numa guerra. Você não vai para a guerra de roupa de banho, filtro solar, achando que está tudo certo, sabe? Não, eu vou passar férias na guerra. Guerra não é isso. Esse não é o espaço, não é o local. A guerra você tem que estar alerta o tempo todo, porque você tem que viver o que vai acontecer. Ah, mas ficar alerta o tempo todo cansa. Cansa, e Deus traz o descanso para a gente dar conta dessa guerra. E a nossa guerra é contra essa realidade espiritual que a gente não enxerga naturalmente, mas ela existe a ponto de uma criança, de um bebezinho saber que isso existe. Sabe por quê? Porque ele vai lá assistir um desenho e tem o personagem do desenho, ele tem que escolher entre o bem e o mal, aparece um anjinho, um diabinho no ouvido dele e a criança entende aquela linguagem. Então ela percebe uma realidade de conflito na vida dela, pode ser através do desenho, enfim, e isso é sentido em todos os momentos da vida. Se a gente fechar os olhos para essa realidade, a gente fecha os olhos para tudo que vem disso, né? Depois a oportunidade de salvação, enfim. Então, a gente está em guerra.
e na guerra, a gente tem que se posicionar como soldado. Eu acho interessante, né, essa colocação da guerra, é o conflito. O pastor Zanin enfatizou, nós estamos na guerra. Convém também dizer que a guerra está em nós. Sim. Então você não vai fugir dela, porque ela certeza. está em você. E ela não é só em você, ela é sobre você. E o espólio da guerra é você. Então, ao mesmo tempo, eu sou o campo de batalha, eu sou o campo de batalha, eu sou o prêmio. E eu sou o soldado. Não tem como fugir. Cada átomo está aqui. E ser soldado é importante porque essa é uma guerra que, uma vez que Deus nos conquista, nós temos que nos posicionar. Porque da mesma forma que ele fala, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, ele diz que você tem que também pegar a espada. Nós não lutamos na defensiva. Uma expressão muito interessante da Bíblia que diz assim, ó, quando Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não triunfarão, qual a expressão correta lá? Não, alguma coisa, não vencerão. Não prevalecerão sobre ela. Agora, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, não é uma atitude de defesa. Porque porta é um instrumento de defesa. Portanto, a igreja ataca o inferno. A igreja ataca a própria ameaça de extinção, ela ataca a morte, ela ataca. É a igreja que age sobre e contra o mal. Sim. Então, não é uma passividade, né? Não é uma passividade. Quando Deus define o remanescente como 144 mil, ele coloca 1.000 e 1.000 é o número de batalha. Nós estamos batalhando o tempo todo. No ataque. No ataque. E aí entra o segredo, né? Porque aí a gente começa a perceber que se a gente tá no ataque, se a gente entende que quem tá legislando é o Criador e não nós, e se a gente vai ser baseado na palavra, a gente começa a perceber então que o nosso maior desafio é colocar essa batalha, que a gente às vezes vai tentar enxergar ela longe, também enxergar ela dentro. E falar assim, existe algo dentro de mim que vai me jogar contra mim mesmo. E entendendo isso, agora eu vou precisar falar, tá... Então não é as minhas escolhas, eu não me baseio nas minhas próprias vontades, porque eu tenho que me basear nas vontades divinas e não nas minhas. E aqui entra algumas coisas importantes pra gente ir para esses momentos finais agora, né? Sobre como então, nesse processo todo, eu começo a enxergar aonde eu tô percebendo que existem vitórias acontecendo, porque eu já tô permitindo que a vontade seja de Deus e não a minha, né? Como que eu consigo fazer esse processo aí? Eu queria falar de um negócio antes de Tá falar bom, disso. tá bom. Porque eu acho importante a gente apresentar uma realidade que a Bíblia deixa claro. Nessa guerra de bem contra o mal, a história já tem um fim. Uhum. E ela já diz qual é esse fim. E eu vou usar um texto, palavras de Jesus, em João 16, quando ele apresenta aqui, ó, capítulo 16, verso 11. O príncipe desse mundo já está julgado. Jesus falou isso. E depois, em outras realidades na Bíblia também, ela apresenta a mesma ideia. O mal já era para ele. Entende? E é importante a gente lembrar disso e colocar os óculos corretos para entender qual é a nossa posição dentro dessa batalha. Então, o cristão que entende essa realidade, ele precisa ver a maneira como ele vai enxergar a vida e a maneira como ele vai enxergar a si mesmo dentro dessa guerra, dentro dessa batalha, sabendo já o final dessa história. Então ninguém vai ser pego de surpresa, já está avisado. Qual que é a nossa posição? Aí cada um decide, né? O que vai fazer. Acho interessante isso. Nós não lutamos por uma vitória. Nós lutamos em vitória. E é típico do mal não saber que hora que ele perdeu. Sim. 2 exemplos. Um é Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor coloca uma estátua de quase 30 metros de ouro e 3 pessoas ficam em pé desafiando a fornalha, não há mais o que ganhar, ele já perdeu. Porque ele quer legitimar uma autoridade, a autoridade não foi reconhecida. Não tem o que fazer. Se ele mata os caras, ele já perdeu de qualquer jeito. Mas ele não percebe que hora que ele perdeu e insiste em deixar a derrota pior ainda. Ele nem poderia ter passado. Ele poderia não passar pela humilhação de ver as 3 pessoas saírem de dentro da fornalha. Porque ele já tinha perdido. Podia ter parado no começo da humilhação, né? Poderia ter parado. E ele vai num devaneio quando ele fala assim, ó, vou aquecer a fornalha 7 vezes mais.
Uma já era o suficiente para matar os caras. Ou seja, ele já tirou o campo de desafiar os rapazes e começa a desafiar Deus. Mas Deus já tinha ganhado dele quando os meninos ficaram em pé. É típico do mal não saber que hora que perdeu. Quando o Satanás chega para Jesus e fala que transforma essas pedras em pães, ele fala nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Não tem mais o que fazer ali. Qualquer outra coisa ia afundar. E você percebe que as próximas tentações ele foi para trocação. Uhum. Porque ele tomou uma no queixo, ficou cambaleando e ficou dando soco a esmo. E aí Deus esmigalha ele. Jesus esmigalha até que fala assim, vai, é tipo o juiz que entrou no ringue e a cena fala, acabou, o que você quer mais? E ele não sai. Ele não percebe que ele já... É típico do mal perdeu. não saber que hora que perdeu. Sim. Da mesma forma, há algumas lógicas de que o mal vai sendo cerceado num roteiro da história. Satanás, ele peca e tem acesso aos anjos do céu e aos seres criados do universo. Mas uma vez que eles dizem não, e uma parte significativa dos anjos também dizem não, ele perde acesso a esse espaço enorme que nós chamamos de céu. E há um texto no texto bíblico que fala que ele fica preso a um aspecto, mas ele ainda consegue fazer com que a sua voz seja ouvida em algum espaço, porque no livro de Jó ele tem acesso ainda a algum espaço que não seja mais o trono, mas ele consegue dialogar. Quando Jesus morre, o texto de Apocalipse 12 fala assim, ai da terra, porque Satanás agora só está aqui. Então o livro de Jó hoje seria impossível, porque ele não tem mais acesso, ele fica só aqui. Mas agora também ele vai perdendo mais restrições ainda quando você chega no final do livro de Apocalipse, que ele fica acorrentado. A gente percebe no decorrer da história que o mal vai se restringindo, e ele vai acumulando sucessivas derrotas, embora ele garganteie sucessivas vitórias. Mas toda vez que um coração se converte a Cristo, é uma derrota retumbante. A minha Bíblia está aberta em Romanos 16:20, que diz assim, o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Cada vez que o Espírito Santo age sobre o coração de alguém, e se no coração do ser humano, o seu e o meu, Satanás não reina, isso é uma vitória de significado universal. Ele não pode dizer que ele ganhe qualquer outra coisa se ele perdeu no seu coração. Então, isso é uma coisa interessante para a gente perceber que o mal é publicitário, ele faz barulho, mas ele não ganha tanto quanto ele diz ganhar. Uhum. Mas ele faz muito barulho. Gente, as últimas palavras que eu gostaria que vocês falassem agora, pra gente ir finalizando esse momento, sobre como que você olharia e falaria para um jovem que entendendo que se Satanás não ganha o coração dele, se ele já deu esse coração para Cristo, agora o que vocês falariam para um jovem que tá tentando lutar justamente para permitir que Deus ganhe essa batalha? Então, o que ele pode fazer e quais seriam as últimas palavras que vocês colocariam para esse ouvinte que está aí, que está lutando no seu dia a dia e que está entendendo que tem dias de luta, tem dias de glória, e aí a gente começa a tentar entender essas coisas. O que vocês falariam para esse que está numa jornada, assim como nós estamos caminhando e enfrentando as coisas assim? Tem tanta coisa para falar que... Resume aí, gente. Resume aí. Eu acho que, em primeiro lugar, tomar cuidado para não cair na tentação da ideia de que mal não existe, porque a partir do momento que a gente vivencia ou acredita nisso, você já está perdendo espaço. Um segundo ponto, a gente falou, eu acho que no podcast anterior, sobre pecado. Cuidado para que o mal que existe dentro de você, da nossa natureza pecaminosa, não fique em diálogo com o mal que está no universo, no mundo. Se a gente faz isso, estamos perdidos. E a terceira, que eu acho que é a mais importante, Jesus já venceu tudo isso. Por isso que a gente tem que se agarrar nele. Uhum. Não tem uma outra alternativa. Se não for através do amor e a escolha que eu faço todos os dias em prol do Evangelho, ou pelo amor de Cristo e receber isso, o que vai valer a vida, sabe? Então, querido jovem, se você está ouvindo nesse momento, pense na possibilidade de entregar o seu coração a Jesus, porque é a melhor decisão que algum ser humano pode fazer na vida. E que através disso, você veja
os benefícios das consequências de viver uma vida do lado de quem venceu. Paulo é tremendo. Eu tô com um texto aqui de Filipenses capítulo 2, e eu recomendo que você leia do 12 ao 18, porque é tanta coisa em pouco versículo, mas eu queria destacar duas aqui. Assim, pois, diz o verso 12, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ele usa uma expressão aqui, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não sei se você já sentiu temor, com certeza já, e um temor que leva a tremor. Tremor é um fenômeno físico que pega do cabelo até a unha do pé, você treme, o seu corpo está tomado por isso. E o temor é a consciência de que existe algo maior do que você. Todo medo é uma consciência esmagadora de que alguma coisa está fora do seu controle. É maior do que você, a consciência do seu tamanho diante de uma coisa. Temor a Deus é uma consciência do tamanho que você tem diante de outro. É importante ressaltar que o maior inimigo que um ser humano pode ter não é Satanás. Porque Satanás não tem onipresença, ele não tem poder absoluto, ele não tem onisciência, ele não é ilimitado. O maior inimigo possível de um ser humano é Deus. Porque não tem como você dormir em paz sabendo que esse seu inimigo pode estar no seu quarto enquanto você dorme. Não tem como dormir em paz sabendo que esse inimigo conhece tudo que você pensa. Ele não perde, é o seu inimigo que está mantendo o seu pulmão enchendo, o seu coração batendo. Não há como ter paz no conflito sabendo que você está do lado errado da batalha e há alguém vindo na sua direção que jamais perdeu. Portanto, o pecado ele é classificado assim como inimizade contra Deus. É a pior coisa que pode acontecer com qualquer ser criado. E isso é uma coisa que você e eu temos que ter consciência o tempo todo. Não há nada, nenhuma circunstância na existência pior do que estar em pecado. Jesus olhou para um paralítico e falou assim, perdoados são os teus pecados, porque ser paralítico perto de estar em pecado não chega nem perto de uma conversa. Não chega nem perto. E isso é muito real. Então, quando a gente fala desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, a sua energia não vai fazer você ser salvo. Mas isso não significa que não há energia a ser colocada nesse processo. E essa energia está exatamente em você se manter colocando a sua vontade à disposição de Cristo. Porque o que é o conflito entre o bem e o mal no nosso coração? Ele é exatamente um conflito de vontades. E a vontade que vence é aquela que está sob o comando de Cristo. Porque ele termina, ele diz assim, porque é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou Jesus vai efetuar em mim o querer e o efetuar, ou Satanás vai fazer. Segundo a má vontade dele. Então, qual é o meu desafio no grande conflito? É falar assim, Senhor, as minhas vontades devem estar sujeitas a Ti o tempo todo. E essa supressão, esse domínio da vontade sobre os maus desejos. Vencer no conflito não é sentir um desejo de pecar, mas é um desejo de pecar suprimido e sujeito a um querer e efetuar que Deus coloca. E isso é a vitória de Cristo. É nisso que a gente vence. Com a supremacia do querer e o efetuar de Cristo sobre o coração. Amém, isso aí. Se você tá aí de casa e escutou isso aí... Essa respiração também, né? Se você ouviu... Foi tipo... Que a gente realmente entregue nossa vontade todos os dias. Você na sua caminhada, que você olhe pra vida e assim como Davi um dia falou, fale, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Então que essa vontade nossa seja entregue para Deus, para que a gente lute, para que você lute e entenda que você não está só, porque você já está no time que venceu. Um abraço para você, em paz, nos vemos na próxima. É isso aí. Tchau.